Então, é um prazer ter a professora a doutora Lislie Capolade Nogueira Reis de Souza. A professora Lislie, ela é pediatra, com área de atuação em pneumologia pediátrica e medicina do sono, e fez doutorado em ciências médicas pela UNB, é professora aposentada do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, preceptora voluntária da residência em pneumologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, e coordenadora do Departamento Científico de Sono da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal e também é membro do Departamento Científico de Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a professora Lislie vai falar sobre como é o padrão normal de sono no lactente, na criança e no adolescente. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá, por aqui. Aí você mesmo que vai passar, né, Lília? Isso. Aí ela tem algumas coisas que você vai ter que ficar aí passando devagarinho, mas aí eu vou fazendo assim com o dedinho, por favor. Bom, então, posso passar? Pode. Bom. Pessoal, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui, apesar de eu não estar vendo o rostinho de ninguém, não vou saber quem está acordado, quem está dormindo, mas eu espero que vocês fiquem acordados, tá? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre como é que é o padrão de sono das crianças nas diversas faixas etárias. Pode passar, Lili. Mas aí é o padrão normal de sono. Mas o que é normal? Pode passar. A gente sabe que desde o século XX até o século XXI, a gente perdeu mais ou menos em torno de 1 hora de sono, né? Então, a gente sabe que quando a gente traz para o cerne da questão do que é normal para cada época, né, a gente tem que levar em consideração evidências históricas, como eu falei, que de um século para outro a gente perdeu mais de 1 hora de sono, evidências antropológicas, socioculturais, né, até mesmo filosóficas, quando a gente percebe que o comportamento teve um processo de mudança no comportamento humano, desde a época das cavernas até hoje. Né, a gente não pode esquecer que existem diferenças fisiológicas da pessoa em vigília e em sono, e não por último, mas não menos importante, né, as expectativas, crenças e emoções dessas mães em relação ao sono dos seus bebês. Mas aí, como diferenciar o que é normal, se a gente nem sabe ainda direito o que é o normal, né, se a gente for levar em consideração tudo isso, do que é distúrbio em relação aos hábitos de sono, ou seja, essa criança, esse adolescente, eles estão dormindo conforme a fisiologia deles, conforme o padrão normal deles, ou ele realmente tem um distúrbio? Então, a tentativa aqui é de vocês começarem a perceber essas diferenças. Então, o sono, ele é um processo biológico complexo, que apresenta importantes funções ao longo do crescimento e desenvolvimento do ser humano, e por isso que a gente sabe que o bebê, quando a doutora Lília disse que já fez uma aula para vocês, onde ela fala o tempo de sono de cada faixa etária. E a gente vai ver aqui alguns slides sobre isso, e a gente sabe que quanto menor a criança, mais tempo ela passa dormindo. Ou seja, nós adultos, adultos normais, tá? Que dormem 8 horas por noite, então a gente passa 1/3 da nossa vida em sono. Um recém-nascido passa 80% do tempo dele em sono. Um lactente passa metade do tempo dele em sono. E uma criança escolar, ela passa em torno de 10 horas dormindo. Então, olha tanto que é importante esse período de sono, né? Então, é um período de intensa atividade fisiológica e neurológica, com aumento da função cortical, realmente traz uma grande importância essa parte neurológica em relação ao sono. Existe essa relação estreita com a maturação do sistema nervoso central. Então, eu gosto muito de dizer que eu não sou neurologista, mas a gente, quando estuda medicina do sono, a gente tem que, pelo menos, aprender a olhar as ondas, né? E a gente sabe que o eletroencefalograma é o padrão ouro para a gente analisar a maturidade do sistema nervoso central.
Então, é um instrumento muito, muito importante para a gente fazer essa avaliação. Então, como a gente sabe que tem tudo a ver com o sistema nervoso central, a gente sabe também que esse desenvolvimento que a gente está falando do ser humano é em termos de desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional e mental. E a gente tem que lembrar que a gente está no mês amarelo, setembro amarelo. Então, olha, vocês vão ver no decorrer da nossa aula aqui, da nossa conversa, que como é importante para uma boa noite de sono para a gente ter saúde mental. Pode ir. Então, o sono é um processo natural, ele é uma necessidade realmente fisiológica e uma oportunidade temporal. Os problemas de sono, é muito difícil você diferenciar, às vezes torna muito difícil a gente diferenciar problemas de sono com mudanças normais no padrão de sono de acordo com a idade. Fica realmente desafiador em determinadas situações e isso pode atrasar o tratamento. Problemas de sono precoce na vida podem trazer repercussões negativas da saúde, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Como situações de apneia, ronco e apneia, pode ir. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Obesidade, tá? E dificuldades escolares. Então, a gente tem que estar atento que problemas de sono, eles podem trazer alterações comportamentais, alterações cardiovasculares, alterações metabólicas, e aí, nós hoje não vamos estudar as consequências, mas nós vamos estudar como é que é o sono normal. O próximo. O sono, ele pode sofrer influência de fatores biológicos. Próximo. Fatores comportamentais, fatores socioeconômicos, fatores psicológicos, fatores ambientais e fatores culturais. O que isso é importante? Que uma das funções do pediatra, e principalmente do médico do sono, é justamente estar atento a fatores biológicos. O que pode estar alterando esse sono no paciente, é isso uma das funções. E a parte comportamental, eu sempre gosto de... Eu tenho essa figura no consultório, então eu mostro para os pacientes, né, para os pais dos pacientes, eu digo, os bebês, as crianças, eles não têm o boleto, né? Ele não tem o fator econômico, mas ele tem o fator ambiental, ele tem o fator cultural. Aquela família é uma família que dorme todo mundo mais cedo, ou um gosta de dormir cedo, outro gosta de dormir tarde, a casa não se adapta a esse período, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Pode ir. Então, a gente está falando, o nosso mundo aqui é da criança. Aqui a gente coloca dentro desse indivíduo a criança, a gente coloca o lactente, a criança e o adolescente. Pode ir ao próximo. Mas a gente tem que lembrar que esse indivíduo, ele está dentro de um ambiente e que está dentro, junto com essa família. E a família tem diferentes faixas etárias dentro daquela família, né? E todo esse ecossono todo ele está se adaptar, todo ele tem que se adaptar, todo ele tem que se entrosar para funcionar direitinho. Próximo. Mas por que a gente dorme? Ainda não existe uma teoria unificada, dizendo o porquê da gente dormir, mas a gente sabe o tanto que é importante uma boa noite de sono quando a gente dorme mal. No dia seguinte, a gente está só a capa do Batman, então a gente sabe perfeitamente o que não é não dormir, né? Então, a principal importância do sono é em relação ao sistema nervoso central, como eu falei no início para vocês. Então, a gente realmente precisa lembrar que durante o sono a gente faz uma faxina no cérebro através do sistema linfático, a gente faz reparação neuronal, a gente faz uma sinapse dos neurônios, a gente faz a consolidação de memória. Então, o sistema nervoso central, ele é muito importante, o sono para o sistema nervoso central, para mantê-lo funcionando todo o corpo. Pode ir. Bom, e como é que a gente dorme? Por que a gente dorme? A gente regula esse sono e vigília por dois sistemas. O sistema circadiano endógeno, onde ele vai sincronizar com os ritmos biológicos dentro das 24 horas, que pode ser tanto o ciclo sono-vigília, como a produção de hormônios, como cortisol, melatonina, a própria temperatura corporal, a pressão arterial, e o sistema homeopático, que é pelo acúmulo de adenosina, aquela lá do ATP mesmo, e aí ela vai depender muito das minhas condições de sono e vigília, ou seja, se eu estou muito privado de sono, ou se eu passei o dia todo com atividades cerebrais, liberou essa quantidade de melatonina, eu gosto de dizer para os pacientes que é como se fosse um copo que eu vou enchendo de água. Então, no final do dia, eu tô com pressão de sono mesmo, eu vou conseguir dormir, tá? Por isso que é importante a gente ter ideia desse sistema homeopático, por conta daquele povo que vai cochilar depois das 5 horas da tarde, que aí ele dá uma jogada na metade do copo fora, e aí tem que encher o copo tudo de novo para poder o sono voltar. O próximo.
Então, existem algumas técnicas que a gente pode lançar a mão para poder estudar esse sono, avaliar o sono desse paciente que está diante da gente, dessa criança. Então, a própria observação direta do sono, o relato dos pais, existem questionários para a gente avaliar, o uso do diário do sono, a actigrafia e o principal seria a polissonografia, mas não necessariamente a gente precisa chegar em todos os pacientes a fazer polissonografia. Cada ciclo, a gente dorme por ciclos, né? A gente tem a vigília, o sono não REM e o sono REM. Então, cada ciclo desse, na criança até 1 ano de idade, ele dura 50 minutos. Mas em crianças maiores e nós adultos, vai de 90 até 110, 120 minutos. E são 4 a 6 ciclos durante todo o sono. Então, a cada final de cada ciclo, a gente tem um despertar fisiológico. Então, às vezes, as crianças chegam, os pais chegam lá, mas ela acorda a noite inteira, doutora, não dorme nem 40 minutos, 50 minutos e já acorda. Se é um bebê de 1 ano, você sabe que ele vai despertar mesmo, porque são despertares fisiológicos. Pode. É. Então, o REM, a gente sabe que quando a gente está dentro da barriga da mãe, né, o feto, ele dorme, o ciclo sono-vigília já começa lá desde a barriga, desde do intraútero. Esse feto, ele vai dormir 80% do sono dele em sono REM. Quando a gente é adulto, a gente dorme de 75% a 80% do nosso tempo de sono em sono não REM. Então, olha só, a gente vai ter toda a nossa infância, todo o nosso processo de mudança nessa arquitetura para a gente passar de 80% em sono REM para 80% em sono não REM quando a gente for maior ou adulto. Então, toda essa mudança é importante para a gente entender como isso é para o desenvolvimento cerebral das crianças, principalmente o sono REM. Agora, esses despertares do sono, eles vão ser normais ou vai ter algum problema? A gente sabe que existem despertares fisiológicos, como eu falei para vocês. Posso próximo, ó, tá vendo? Isso aqui é um hipnograma, mostra a arquitetura do sono. A gente está vendo a escadinha descendo no sono não REM, o N1, N2, N3, que é o sono mais profundo. Aí a gente tem um sono REM, que é esse mais rachuradinho aqui, e depois a gente tem um despertar, ou micro despertar. Então, isso se faz de 4 a 6 ciclos. Então, a gente vê que no início da noite, é ruim, né, que não tem como eu mostrar aqui, mas tudo bem, a gente se vira aqui. Você vê que no início da noite aqui, obrigada, Nilce, a gente tem um sono mais profundo. Nesse sono aqui, o sono N3, é onde a gente tem a recuperação, o cérebro está descansando, a gente tem a liberação do hormônio do crescimento. Então, essa conversa de dormir muito tarde, isso aqui é um hipnograma de adulto, mas de criança eles são um pouquinho diferentes, de criança mais jovem. Então, a gente realmente precisa ter esse de dormir. Então, vai aparecer o que aqui nesses sonos? As parassonias, por exemplo, né? As parassonias acontecem mais nesse ponto. Já no final, isso é no primeiro terço da noite, mas no final da noite, já no início da manhã, a gente vai ter mais os sonos REMs, né, e uns REMs maiores, que é onde a gente sonha, é onde o cérebro está a toda, né, e aí no finalzinho a gente começa já a liberar, a melatonina vai cair e a gente vai liberar cortisol para acordar para o dia seguinte. Pode passar o próximo. A necessidade de dormir do ser humano, todo mundo sabe que a gente precisa realmente dormir, não tem questionamento sobre isso. O próximo. Mas ele vai variar de acordo com a idade, com as diferenças individuais, culturais, as práticas sociais, o ambiente e a genética. Então, quando eu começo a minha história com os pais sobre isso, eu pergunto, o senhor ou a senhora é mais matutino, vespertino ou é indiferente? Por quê? Porque a criança pré-púber, ela é mais matutina. Então, tem pais que chegam lá dizendo assim para mim, doutora, pelo amor de Deus, faz meu filho dormir até as 7, 8 horas da noite. Aí o menino tem 4 anos de idade, eu digo, olha, se eu tivesse o pozinho de pirlipimpim, eu estava rica. Não tem jeito, tá? Então, quando os pais são mais vespertinos, eles sofrem com os filhos matutinos, né? Então, olha só, é uma dinâmica que a gente tem que tentar entender. E a gente sabe também que a nossa noite de sono, ela depende de como foi nosso dia. Pode apertar o próximo. Então, como é que eu vou ter uma boa noite de sono? Se eu tiver tido um bom dia. E o dia, como é que é? É com exposição à luz solar. Então, a gente precisa realmente ter exposição à luz solar para a gente bloquear a melatonina durante o dia para poder ela ser liberada quando ela deve ser à noite. O problema, pode apressar o próximo. O problema é que aí a gente fica ali durante os 5 dias da semana, tudo jóia.
seguindo uma rotina. Aí, quando chega o final de semana, que a gente está doido pelo final de semana para descansar e tudo, aí a gente muda toda a rotina, quebra toda a rotina. Então, esses conceitos são importantes, pessoal, para a gente analisar, porque, como eu falei, são de características individuais. Eu preciso analisar cada criança que chegar no ambulatório, no consultório, cada adolescente que chegar, porque isso tudo faz a diferença. Não adianta a gente falar só as coisas que estão determinadas lá, tem um fluxograma de como dormir bem. Tudo bem, mas aquilo ali é geral. A gente tem que entender cada família. O Sleep Foundation, ela liberou essa tabela com as faixas etárias, né? Quanto deve dormir cada criança, cada adulto, cada adolescente. Então, a gente percebe aqui, ó, um recém-nascido, ele passa 80% do sono dele dormindo, do tempo de vida dele dormindo. Um lactente em torno de 12 horas. Um escolar em torno de 10 horas. E um adolescente ali, de 8 a 10 horas. Tá? Então, isso pode passar o próximo. Essa aqui é uma recomendação da higiene do sono que a gente tem aqui na Sociedade Brasileira de Pediatria. Vocês podem ver lá, eu vou até mostrar depois para vocês a referência. Então, é só para a gente ter uma ideia. A gente só começa a pensar nesses pacientes a partir dos 4 meses. Antes dos 4 meses, a gente não pode botar muita rotina, tá? Porque eles ainda não, o cérebro deles ainda não vai estar tão preparado, nem a produção de melatonina. Mas a gente tem que contar nas crianças pequenas com os cochilos, com os naps, tá? O próximo. Menor que 4 meses, as crianças vão dormir, não como a gente, em não REM, né? Naquele aprofundar, N1, N2 e N3. A criança menor de 4 meses, ela dorme direto no REM. Então, é aquele bebê que começa a mamar e já está revirando o olho, já está bocejando, já está mexendo a mãozinha, ou seja, eles já dormem em REM, é diferente da gente. E o REM deles também é diferente. A gente tem REM, tem atonia muscular. A gente para de se mexer. A criança não, ele tem a fase fásica e tônica do REM. Então, ele faz caretinha, ele faz como se estivesse mastigando, sucção, e a mãe acha que linda, aí diz assim, ai, tá sonhando comigo, olha, né? As mães ficam todas felizes, deixa elas ficarem felizes mesmo, porque é bonitinho, mas ele tá dormindo. Pode até estar sonhando, porque, afinal de contas, é no REM. Só que a melatonina, que eu tinha falado para vocês antes, que a gente tinha que se expor ao sol pelo menos 30 minutos durante o dia, para qualquer faixa etária, para a gente ter essa produção para ter esse bloqueio da melatonina, para ela só ser lançada à noite, os lactentes, as crianças quando nascem, no primeiro mês, praticamente você não consegue dosar, vem tudo da mãe, tá? Ele só vai, nas primeiras 6 semanas, quase não, você nem consegue dosar essa melatonina. Quando chega lá para 12, 16 semanas, ou seja, 3, 4 meses, ele já começa uma produção, mas ele só vai ter uma produção mesmo efetiva, que vai poder fazer parte do ciclo, para entrar mesmo no ciclo sono-vigília, só a partir dos 6 meses. Essa coordenação, essa sincronização dos ritmos biológicos dentro das horas do dia, ela vai se desenvolver principalmente nesses primeiros 6 meses. Então, é importante a gente atuar a partir do 4º mês ali, com realmente botando as rotinas devagarinho, introduzindo as rotinas que vão ser efetivas. Aqui a gente tem que sentir as deficiências nas famílias, né? Como é que é a dinâmica daquela casa? Porque tem pais que querem que a criança vá dormir meio-dia, meia-noite, porque é a hora que eles vão, e isso acontece, pessoal. Eu já tive bebês que os pais botam a criança para dormir meia-noite. Devia até ter um jeito da gente denunciar, né? Porque isso é um crime. Bom, a privação de sono, a gente sabe que causa consequências tanto a curto, médio ou longo prazo. Uma coisa que é importante, vocês estudantes de medicina, vocês estão estudando, fazendo, tem provas, tem várias atividades, mas tem que lembrar que se não dormir, tudo que estudou vai-se embora, tá? Porque a gente só consolida a memória quando a gente dorme bem. Então, esse negócio de estudar de madrugada, se levar um tombo na hora de fazer a prova, acabou, esqueceu tudo. Então, no lactente, a gente percebe que é um período de mudanças dramáticas no padrão de comportamento do sono e na sua estrutura. Lembra que eu falei, no intraútero é de um jeito, e existem dois momentos que são muito importantes para a mudança dessa arquitetura do sono. Uma é no lactente, principalmente no primeiro ano de vida, e depois na adolescência. E depois na idade adulta, de idosa, né, que é a que eu estou entrando, né? Então, o recém-nascido, ele tem um padrão de sono polifásico, o sono dele, ele faz intercala 3, 4 horas, a cada 3, 4 horas, seja de dia, seja de noite, ele dorme e acorda,
ele não diferencia o que é dia e o que é noite. Lembra que eu te falei, a melatonina é lá embaixo. E então não adianta você dar dicas. Então, botar o neném para dormir no escuro, recém-nascido, não adianta você botar do jeito que for, ele não está sabendo se é dia, se é noite, por isso que ele perturba tanto a mãe de noite, né? Porque ele não sabe o que é dia e o que é noite. A gente, quando vai classificar o tipo de sono, a gente não faz como a gente, REM, não REM, N1, N2, N3, a gente chama de REM, não REM transicional. Aquele bebê aquele feto que estava lá na barriga, que dormia em 80% do REM, agora, ao nascimento, e no primeiro mês de vida, ele já está dormindo em 50% do sono dele é em REM, e os ciclos dele duram de 40 a 50 minutos. O próximo. O desenvolvimento desse ritmo sono-vigília, ele é gradual, desde a hora que o neném nasce até os 2, 3 meses, né? Então, essa ritmicidade vai acontecendo, vai tendo a liberação de cortisol, liberação de melatonina devagarinho. O próximo. Em torno de 3, 4 meses, os períodos de sono começam a se acumular mais à noite, aí o sono diurno começa a diminuir. E o bebê já está dormindo em 40% de sono REM no tempo total de sono. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Entre os 6 meses e os 18 meses, a criança tem aquela ansiedade de separação. Então, é importante a gente estar e ele vai começar a ter novas aquisições, principalmente motoras. Então, às vezes, ele mexer um braço ou uma perna que ele controla, ele já começa a se assustar e pode até acordar. Né? Então, é interessante a gente observar isso. Então, 70% a 80% das crianças já está com sono consolidado à noite e eles apresentam ainda de 2 a 3 cochilos, que soma mais ou menos 2 a 4 horas, além do sono noturno. Pode passar. Aos 12 meses, eles costumam iniciar o sono por volta de 8 horas, apresentam ainda 2 cochilos, já estão mais próximo da arquitetura do sono da criança maior e do adulto, né, que é em torno de 25% a 30%, um pouquinho mais ainda do sono REM, e ele começa a aumentar o sono N3, que é aquele sono que eu te falei que eu falei para vocês que tem a liberação de hormônio de crescimento, que é onde você descansa o cérebro, ou seja, esse aumento do N3 é importante nessa faixa, e isso vai ficar até perto da adolescência, antes da puberdade. Aos 2 anos, ele já tem um longo período noturno e um cochilo já. Esse desenvolvimento desse ritmo, ele varia muito de acordo com cada criança, e ele pode se relacionar a um sono de pior qualidade, ou seja, aqueles bebês que demoram para dormir, que trocam o dia pela noite, dormem mais de dia do que de noite, que acordam demais, que vão dormir tarde e acordam tarde, isso também sempre com influência da dinâmica familiar, ou seja, do ambiente. Então, alguns lactentes podem mostrar esses atrasos, né? Que é do desenvolvimento do ritmo. Quando ele chama atraso do desenvolvimento lento, ele quer dizer justamente isso, é a criança que dorme mais de dia do que de noite. Próximo. Então, o que é importante no sono do lactente? A gente aprende a comer, a gente aprende as coisas, a tirar a fralda, né? A gente tem o desfraude, a gente ensina a criança a comer nas consistências diferentes, tudo isso é ensinado. E a gente tem uma frase, sempre quando eu começo com os pais, eu pergunto assim, como é que o senhor está fazendo para dormir? Eu faço o meu filho dormir, aí eu já sei onde está o erro. Porque a gente não faz filho dormir, a gente ensina o filho a dormir. É isso que a gente quer, que o filho tenha autonomia, tenha segurança, tenha independência para ir dormir. Mas isso não é do dia para o outro. Então, começa quando o bebê mesmo, quando o lactente. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade dele se autoninar para poder ele conseguir, todas as vezes que tiver aqueles despertares fisiológicos, ele virar para o outro lado e dormir. E não ficar chorando, não ficar chamando a mãe, não querer o peito, querer a mamadeira, querer que balance o carro, ele que bote ele no carro e vá passear na quadra, né? Aqui em Brasília é quadra, a gente não tem rua. Então, é altamente dependente de variáveis biológicas e socioculturais, assim como suposições construídas socialmente de como deve ser como é que deve ser que a criança deve dormir. A parte de mídia, ela ajuda muito a gente, sabe? Eu estava conversando com a professora Lília no começo. A pandemia trouxe uma coisa boa para a gente, porque trouxe essa possibilidade da gente num país tão grande, com dimensões continentais, da gente se encontrar como se a gente estivesse ali, tomando um cafezinho ali na esquina. Brasília também não tem esquina, tá, pessoal? Para quem não conhece Brasília. Mas a gente tem que lembrar que a própria mídia também, às vezes, pode nos atrapalhar. Então, às vezes, que constrói-se as ideias de que
Ah, o meu bebê com 3 meses de idade, 4 meses de idade, dorme a noite inteira. Mentira. Se alguém disser essa frase para vocês, vocês vão dizer assim, olha, é impossível, que ninguém no universo dorme a noite inteira. Todos nós temos esses micros despertares ou despertares. Só que a gente, às vezes, nem toma consciência deles, tá? Mas a gente desperta. Sabe por que a gente desperta? Para checar o ambiente, para ver se não tem nenhum predador. Por isso que a gente evoluiu como ser humano. Então, o aleitamento materno, e quando a gente compara ele com a arquitetura do sono, ele tem um efeito sobre o meu desenvolvimento, mas não é prejudicial, é óbvio. Mas a criança que mama no peito, ela acorda mais vezes mesmo, tá? A influência do temperamento do lactente na duração e qualidade do sono, pessoal, é muito importante isso. Aquela criança que já está no consultório com birra, que bate na mãe, que bate no pai, que quer tirar o peito da mãe da roupa para mamar, ela está dando a ordem, né? Ela está direcionando o que é que ela quer. Você tem que ter cuidado com aquele ali, porque ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para dormir. Já aquela criança mais adaptável, resiliente, mais quietinha, ela vai ser mais fácil da gente colocar. Então, temperamento mesmo interfere no sono. E a gente não pode esquecer, e tem que estar muito atento, vamos chamar atenção para o mês de setembro amarelo, né, de saúde mental. Existe uma influência bidirecional entre o sono materno e o sono do bebê, tá? E essa influência é por uma interdependência mesmo, tanto fisiológica como comportamental. Então, a mãe, ela tem que estar disponível, ela tem que estar feliz, ela tem que estar alegre. Então, se a gente está vendo uma mãe privada de sono, uma mãe com ansiosa, depressiva, tá? Triste, a gente tem que ter cuidado com isso, porque não adianta você ir tratar o sono do bebê, você tem que estar focado na mãe. O sono do lactente, eu acho essa figura assim maravilhosa, porque é uma aranha mesmo. A gente tem a criança, tem os pais, tem a relação dos pais com a criança. Isso tudo vai interferir, não é só a relação de noite. Lembra daquela figurinha do sol? A noite de sono, ela começa de dia. Então, se eu não tenho regularidade das atividades de dia, que horas que a criança almoça? Que horas que ela faz o lanchinho? Ah, doutora, ela come o lanchinho um dia é 8 horas da manhã, outro dia é 10 da manhã, o almoço tem dia que é meio-dia, tem dia que o almoço é 2 horas da tarde. Ela não tem horário de dia. Então, ela não vai ter horário de noite. É simples, eu preciso colocar tudo isso dentro das 24 horas, né? Dentro do ciclo circadiano. Então, todos esses fatores vão interferir no sono da criança. E o sono da criança diretamente interfere no sono da família. Próximo. Foi feito esse trabalho que eu achei muito interessante, onde ele queria saber se influências de fatores intrauterinos, qual seria a influência desses fatores em relação ao sono do bebê. Então, eles analisaram cinco grupos. O grupo controle, o grupo com mães diabéticas, hipertensas, com tabagismo e restrição de crescimento. E as variáveis foram o tempo total de sono, incluindo os cochilos, latência de sono e tempo de sono ininterrupto. Próximo. Pode apertar o próximo. Então, eles observaram que em todos os grupos, individualmente, pode apertar. Não teve, pode apertar, nenhum desses, nem em relação ao tempo total de sono, a latência de sono, nem o sono ininterrupto, nenhum deles teve significância estatisticamente, se foi significante estatisticamente. Próximo. Mas, em compensação, a influência de fatores extrauterinos, como a amamentação e depressão materna, sim. Aquela criança que amamenta no peito, ela dorme mais nas 24 horas no primeiro mês, mas, em compensação, nos outros meses, ela acorda mais vezes. A saúde mental da mãe, no grupo que foi estudado, pacientes que pertenciam a uma renda familiar mais alta, em um alto nível de educação, eles demoravam mais para dormir. Diversos fatores envolvidos. Eu tenho no consultório, porque hoje eu não faço mais ambulatório público, né? É uma tristeza que eu tenho, porque eu sou apaixonada pelo SUS. Então, foram 30 anos trabalhando no SUS e era o que me dava uma felicidade danada. Então, eu tenho eu tô aprendendo outras coisas, né? Como é bom para não ter Alzheimer, né? Para a gente aprender novas coisas. Então, meus pacientes hoje são do nível socioeconômico maior. Então, chegam lá com as babás. Então, às vezes, agora eu já estou aprendendo, eu não pergunto mais para a mãe, eu pergunto para a babá, né? Como é que tá essa... E ninguém se lembra da saúde mental das babás, né? Mas, enfim... o sono é mais influenciado, então, por fatores ambientais e características familiares do que condições genéticas ou intrauterinas. Então, isso é importante. E aí a gente pode interferir, aí a gente pode fazer prevenção, né? Então, isso é importante, a gente ter isso em mente.
Bom, aí a gente saiu do pré-escolar, a gente saiu do lactente, a gente está agora no pré-escolar. Então, a partir dos 2 anos, ele começa a diminuir o tempo de sono noturno, né, as sonecas, e até os 5 anos é para desaparecer. Se você tiver uma criança de 6 anos de idade, ou até mesmo mais de 5 anos, um pouco mais de 5 anos, que ela está tendo necessidade de dormir, de ter os cochilos, de voltar, ela parou de ter os cochilos e voltar a ter os cochilos, você vai atrás de alguns distúrbios do sono, tá? Ela está tendo algum grau de privação de sono. Seja por doença, uma outra condição médica, seja por uma doença do sono intrínseca, tá? Como, principalmente como ronco e apneia. Que aí é o meu foco principal, né? Porque eu sou pneu. Então, esses pacientes costumam iniciar o sono por volta de 9 horas, mas o ideal seria entre 8 e 8 e meia. Eles já começaram a diminuir o REM, né? Mais ainda, porque lembra no lactente já estava ali de 25% a 30%, aqui ele já começa a botar 25%. Aumenta o N-REM, tá? Principalmente o N3, até os 4 anos de idade. Porque esse N3, quando a gente chega no adulto, esse N3 fica em 20%, olha só. Então, é uma parte do tempo, essa mudança da arquitetura. Os despertares noturnos podem acontecer em torno de 50% das crianças, pelo menos uma vez por semana, e em 10% pelo menos uma vez por noite, tá? Pode ir. Já o sono do escolar é a fase mais estável que a gente tem. É uma fase onde que eu chamo de anjinho. Ah, é o anjinho. Né? Os pais não vão, às vezes nem vão no consultório, mas aí a gente tem que ter cuidado, tá? Porque é onde tem o excesso de telas, o excesso de atividades. Eu tenho pacientes que parece que são o CEO da Tesla. As crianças têm uma agenda que eu fico exausta até de terminar de copiar. Isso é loucura. As crianças saem de casa 8, 7 horas da manhã e voltam às 6 da tarde, né? Ele já começa a diminuir o tempo total de sono noturno, porque lembra, até o pré-escolar ele dormia 12 horas, agora ele vai dormir em torno de 10 horas. E aí vem um marco, a puberdade. Depois da puberdade, ele vai começar a diminuir aquele N3, para ir chegando igual nós adultos. Dificuldades relacionadas ao sono são mais frequentes nos meninos. Quais são essas dificuldades? É ansiedade de deitar, aquela resistência para ir dormir, sabe? Ah, mãe, mais um copo d'água. Ah, mais uma historinha. Ah, mas espera aí que eu não terminei de fazer o dever. Ah, entendeu? E aí vai com aquela coisa. É mais comum nos meninos. A gente vai ver que no adolescente é diferente. Às vezes, a família tem crianças de diferentes faixas etárias. Então, às vezes, você bota todos os meninos para dormir no mesmo horário. Porque o pai e a mãe estão exaustos também. Aí, o que acontece? Ele vai para a cama mais cedo, mas ele não consegue dormir tão mais cedo como o irmãozinho, que é mais novo. Aí pode trazer ansiedade e a possibilidade até de uma insônia. Então, aí chegamos no adolescente, que aí a Lília vai adorar. Existe uma mudança nesse padrão de sono-vigília a partir da puberdade. Nós temos algumas alterações do sono no adolescente, e é muito importante a gente estar atento a isso. Eles não são preguiçosos, né? Vamos prestar atenção nisso. Então, eles têm um fenômeno fisiológico chamado atraso de fase. Esse atraso de fase ocorre 1 ano antes nas meninas, e é mais acentuado nos meninos. O que é isso aí? A melatonina dele vai ser liberada 1 a 2 horas depois do que era quando ele era escolar ainda, tá? Então, ele vai ter sono, e ele tem algumas outras alterações que a gente vai para frente, então ele vai ter um sono vai demorar mais para dormir. Lembrar que é um período de autonomia, de muitas demandas, não só escolares, como sociais também. Isso é um importante fator ambiental. Lembra daquele primeiro slide que eu mandei? Olha o tanto de fatores que podem interferir no sono. Eu gosto de dizer que o ambiente atrapalha demais o sono. Basta a gente dormir com um mosquito. Se tiver um mosquito no quarto da gente não dorme, até matar o mosquito, né? O próximo. Então, além desse atraso de fase, o adolescente também tem o tal do jet lag social. Ele tem que dormir 1 hora a mais. A necessidade fisiológica dele é de dormir 1 hora a mais do que o adulto, não é igual da criança escolar, tá? Então, ele teria que dormir ali umas 8, 9 horas. Ou, às vezes, até um pouquinho mais. Eu, por exemplo, sou adolescente eterna. Eu preciso dormir 9 horas, né? Eu sou outra mulher quando durmo 9 horas, ou seja, só de férias. Então, o jet lag social, ele tem que dormir, ele precisa acordar às 6 horas, mas ele não consegue dormir antes das 10. Porque se ele for dormir às 10, ele ainda consegue dormir 8 horas, mas ele não consegue. Mas ele não consegue não é porque ele é rebelde, não é porque é fisiológico. Então, a gente tem que organizar isso. Então, ele fica com déficit de horas. Quando chega no final de semana, ele vai dormir mais tempo.
Aí ele tem esse jet lag. Todo final de semana ele viaja para o exterior e volta de novo, né? E aí é um período de vida onde eles estão muito... eles não têm mais aquele... Eles estão querem experimentar, eles têm, né? Eles têm aquela coisa de vou fazer mais coisas, eu sou adulto, sou quase adulto. Então, ele tem risco de consumir álcool, cafeína, uso de tabaco e o uso das mídias sociais, né? Ela é a tela lá no rostinho dele ali direto, é computador, celular, é tudo. Então, existem alguns indicadores clínicos de possíveis distúrbios do sono. Quando é que porque é importante a gente, como pediatra, e futuros pediatras, que eu sei que todos que estão aqui assistindo a aula vão fazer pediatria, não tenho nem dúvida, que é a melhor especialidade que existe, né? Não tem um pediatra rico, mas também não tem nenhum triste, todos são felizes, né? Isso é que é importante. Então, olha só, o tempo total de sono, menos que 8 horas. Dificuldade de acordar de manhã, ou seja, o pai tem que quase jogar um balde d'água para poder o menino levantar. Atrasa mais de 2 horas para dormir nos finais de semana. Isso aí é para a gente estar atento que isso pode ter dificuldade, algum distúrbio de sono. Por quê? Porque foi feito um trabalhos que mostraram que 1/3 só dos adolescentes, eles se autodeterminam como com problema de sono. Eu tenho poucos pacientes que chegam no consultório que eles pediram para ser levado lá. Teve uma paciente, uns meses atrás, que ela falou assim, mamãe, por que você não me trouxe aqui antes? E a gente só tinha que corrigir, explicar para ela que ela não é preguiçosa, que ela está indo dormir mais tarde, ela não acorda de manhã, mostrar a fisiologia. Pessoal, a melhor coisa que tem é fisiologia. Porque a gente coloca a fisiologia e consegue mostrar para o paciente que ele não está sendo a margem da sociedade, né? Ele só precisa ajustar isso. Então, nos meninos, eles vão ter mais N3 que as meninas vão ter mais N2, ou seja, um sono um pouquinho mais superficializado, mas é assim mesmo, mais parecido com o do adulto. O N3 vai atingir os níveis de adulto, as dificuldades relacionadas ao sono são mais frequentes nas meninas, principalmente insônia, ansiedade, e a avaliação do sono normal no adolescente é tão desafiador como o lactente. Por quê? O lactente, tudo bem, ele está lá no colo da mãe, ele perturba a mãe. O adolescente não, ele se trancou no quarto dele, os pais não sabem nada, e a gente precisa estar atento a todos esses sinais. Então, alterações comportamentais, aquela criança mais agressiva, aquele menino mais rebelde, às vezes é porque ele está privado de sono. Dificuldade escolar é privado de sono. Pode apertar o próximo. E, mais uma vez, falando do Setembro Amarelo, o sono é um fator modulador de saúde mental, principalmente no adolescente. Estamos acabando, pessoal, o próximo. Ninguém dorme. Isso aqui, eu acho que é a coisa mais importante, se vocês ficarem com esse slide aqui, para mim, eu estou feliz. Existem, então, as mudanças no desenvolvimento, certo? O comportamento em sono. Tem um tempo e necessidade de sono maiores. O ritmo circadiano está alterado pela a melatonina, né? A pressão do sono, eles têm uma sensibilidade maior, eles são menos sensíveis, ao contrário, são menos sensíveis à pressão do sono, ou seja, aquele copo d'água que está cheio e a gente está ali com sono, eles conseguem ficar mais alertas, eles têm uma maior resistência à luminosidade, então eles realmente jogam o sono deles para frente. E dentro da fisiologia do sono, ele tem fusos de sono e ondas lentas mais baixo, a massa cinzenta cortical diminuída e um volume de massa branca. Próximo. Então, eles ficam... Só mais um. Aperta só mais... Isso. Então, esses fatores intrínsecos que são modificáveis, como o início do horário escolar, o ideal é que a gente conseguisse realmente mudar o horário das escolas, porque é fisiológico para eles. Essa quantidade de atividades extracurriculares que eles têm, né? Lembra da agenda do CEO da Tesla? Só que eles não têm o dinheiro do Elon Musk, é esse que é o problema. O uso de tecnologia, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um spoiler aqui, porque eu vou dar aula no congresso agora em outubro, de melatonina. Mas quando você usa tela, assim, um celular, assim, o seu rosto mais próximo, e a luz também, basta 4 minutos de luz branca, até mesmo a luz do celular por mais tempo, você já bloqueia a produção de melatonina. Tá? E o tempo de vida média da melatonina, ela é curta, ela é em torno de 30 a 40 minutos. Então, a gente não pode, 1 hora antes, porque se você fica, não, mas eu só estou olhando aqui, ó, já botei até aquele filtro, tá mais baixinha a luz, tá? As luzes amarelas, nada de luz branca. Então, pode apertar o próximo. Então, todas essas mudanças, junto com esses fatores
extrínsecos, vão levar a resultados sensíveis no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Lembrar que é um período que eles vão mudar muito. Eles têm um crescimento somático, por isso que eles precisam de mais tempo de sono, eles têm alterações hormonais, eles têm alterações comportamentais, então a gente precisa estar atento a isso, porque isso pode levar à diminuição da capacidade intelectual, no aprendizado, na memória, regulação das emoções. Então, é aquele menino que parece que chora agora, daqui a pouco está rindo e está chorando, e está emburrado, está grosseiro, agressivo. Comportamento de risco, né? Eles ficam mais afoitos, né? De fazer as coisas. E alterações na recompensa e motivação. Então, a gente tem que estar muito atento ao sono do adolescente, porque muitos dos diagnósticos que são feitos de alterações do neurodesenvolvimento, às vezes não são só porque está dormindo mal. Então, realmente, o sono do adolescente é uma tempestade perfeita, tá? Pode passar o próximo. É uma população especialmente suscetível à privação de sono, então a gente realmente precisa perguntar sobre o sono deles. Próximo. Eu vou dar sugestão a vocês de ler esse livro, para quem não conhece, leiam, é um livro maravilhoso, é um livro fininho, tá aqui ele, ó, tá? Esse livro, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre parassonias, então, é um livro maravilhoso, tá? Eu escrevi com a doutora Rosana. Eu acho que vale a pena vocês lerem, porque ele é uma linguagem muito tranquila, não é uma linguagem para médicos do sono, né? É uma linguagem bem geral mesmo, e não é só nem para pediatra, é uma leitura bem agradável. Puxando aqui o saco, né? Assim, a brasa. Então, concluindo, pessoal. Lembrar que a arquitetura do sono, ela exibe mudanças no seu desenvolvimento, desde o intraútero até a criança chegar na adolescência, conhecer o desenvolvimento dos padrões de sono de cada idade, a fisiologia básica de cada fase do sono, fatores que possam influenciar e o tempo necessário de sono para cada um das crianças. Atenção ao uso de mídias, mesmo nos lactentes, tá? Tem impacto negativo, sim, no sono. Próximo. Lembrar que o sono inadequado pode favorecer o aparecimento de distúrbios do sono, como as parassonias, por exemplo. Atentar para as variações de normalidade e atuar de forma individualizada. Lembra que é normal para não é normal, porque tem pais que acham que é normal dormir, botar um bebê de 10 meses dormir meia-noite. Quando a gente, às vezes, vai para um restaurante, a gente vê crianças no restaurante com os pais 10, 11 horas da noite. Nem a gente era para estar lá, quem dirá a criança, né? Ajudar a estabelecer padrões de sono saudáveis, com rotinas, regularidade de horários, e esses horários não são só à noite, são de dia também. Existe um complexo, né? Desde dia para de noite e de noite para de dia. E sequência de eventos que o precedem, fazer disso uma rotina prazerosa, uma rotina que você tenha, que seja curta, breve e seja prazerosa. O próximo. Então, eu sugiro a vocês que, se não leram, leiam esse documento científico lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? A higiene do sono, a gente conseguiu atualizá-lo agora em 2021, inclusive já colocando alguma coisa da pandemia, né? Da influência da pandemia. Próximo. Então, são para estabelecer padrões de sono saudáveis, prevenir e manejar os possíveis problemas de sono. Próximo. Bom, pode ir. Alimentação, né? E junto com a amamentação. Próximo. A vacinação. E a atividade física, a gente sabe que são pilares para a saúde da criança e do adolescente, mas o sono, ele é o que sustenta tudo isso. Se eu não tiver um bom sono para sustentar que isso tudo aconteça, a gente não tem qualidade de vida. E quando a gente está falando de criança, o próximo, a gente está falando também da família. Próximo. Então, assim, já finalizando, nós, como pediatras, a gente tem responsabilidade sobre a saúde dos nossos pacientes, não só enquanto eles estão acordados, quando eles estão dormindo também, a gente não deixa de ser responsável por eles. Pronto. Isso aqui é uma paciente que ela não estava dormindo bem, eu pedi para ela me desenhar o que estava acontecendo no sono dela. Ela disse para mim que tinha uma luz no quarto, um abajur, vocês estão vendo? E ela jogava a camisa do pai, ela tinha todo um ritual. E o irmão dela acordava no quarto dele e ia para a bicama na cama dela, né? Puxava a bicama da cama dela e ficava roncando. Então, ela disse que dormia com o olho aberto, outro fechado. Então, tadinha, tá vendo? Eu tinha que cuidar do sono não só dela, como do irmão também. Então, isso é uma estratégia que não tem nos livros, mas que a gente pode usar. Desenha teu sono para aquela criança que é maiorzinha, desenha teu sono. O que está acontecendo com ele? Pronto. Obrigada, pessoal. Eu sei que nós ainda estamos de dia, mas o próximo. Eu desejo a todos, pode apertar, mas uma ótima noite de sono. Muito obrigada pelo convite.
Deixa eu voltar aqui. Será que eu passei muito tempo da hora? Não, né? Imagina, você falou super bem, super objetiva e uma aula excelente, né? Eu acho que todas as mães aqui já tiveram muitas experiências